Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre cortes em MDF utilizando a tupia laminadora. Eu trouxe esse assunto aqui no canal devido a muitas dúvidas que surgiram sobre o último projeto que eu fiz, que foi um nicho e um armário lá para minha academia. Todas as chapas para fazer esse projeto foram cortadas com a tupia laminadora por falta de outra ferramenta mais adequada para fazer isso, e muita gente chegou comigo perguntando sobre detalhes de como eu fiz esse processo, porque normalmente não é utilizado essa tupia aqui para fazer esse tipo de corte. Então nesse vídeo eu vou mostrar cada detalhe para vocês do que eu fiz de modificação nessa máquina para que eu pudesse fazer esse trabalho. Vem comigo! Essa daqui é a tupia laminadora que eu utilizo diariamente aqui na oficina. É da Top Shack, veio diretamente da Banggood e é a única que eu tenho aqui na oficina até o momento. As fresas eu comprei aqui no Brasil mesmo, que foi esse kit. Antes de decidir utilizar essa ferramenta para fazer o corte das chapas, eu fiz um teste com outra ferramenta aqui na oficina, que foi a serra tico-tico de mão. Porém, à medida em que eu ia passando a lâmina, mesmo com uma guia, a lâmina dava uma leve entortada. Então isso ia atrapalhar no trabalho, não ia ficar com o corte certo. Então por isso abandonamos a ideia da serra tico-tico. Outra ferramenta que poderia ajudar nos cortes das chapas seria a nossa serra de bancada, porém é uma serra pequena e as chapas são de 3 metros, são grandes, então não teria como fazer um corte perfeito nessa máquina. Então por conta disso a gente abandonou a ideia da serra de bancada e nós não temos serra circular manual. Então a nossa última opção foi a tupia e aí nós tivemos que fazer algumas modificações. A primeira modificação que nós fizemos foi trocar o tamanho dessa fresa. Essa daqui é a de 6 milímetros, e então toda vez que a gente fosse fazer um corte e fosse tirado 6 milímetros de material, ia desperdiçar muito material, porque eram mais de 50 cortes que a gente ia fazer. Então a nossa primeira decisão foi trocar esse tamanho de fresa. Então essa aqui tem 6 milímetros e nós compramos essa fresa aqui que tem 3 milímetros. Essa fresa nós compramos pela internet, custou R$30, tá? Essa daqui é praticamente a mesma coisa dessa, só muda mesmo o tamanho. Então, quando a gente recebeu aqui essa tupia, já veio com essa pinça. Isso daqui é uma pinça, tá? Que tem de vários tamanhos. Essa daqui é de 1/4. Essa pinça aqui já veio aqui na tupia. Por que que eu tô explicando isso aqui pra vocês? Vocês já vão entender. Quando a gente comprou essa lâmina aqui de 3 milímetros, essa lâmina possui uma base de 3 também. Então essa base de 3 não encaixa nessa pinça. O que que nós tivemos que fazer? Tivemos que comprar um redutor de 6/3. Então esse redutor aqui tem 6 milímetros de base e 3 na parte interna, justamente para encaixar essa fresa aqui. Só assim que a gente ia conseguir utilizar nessa tupia, certo? Só que aqui tem mais um detalhe, que essa base é de 6 e não de 6,35, que seria 1/4. Então nós tivemos que trocar essa outra pinça também que já veio na tupia. Então essa pinça aqui é a de 1/4, é a de 6,35, e nós tivemos que comprar uma outra pinça de 6 milímetros para poder encaixar aqui o redutor. Essa daqui foi a modificação que nós fizemos na ferramenta para conseguir cortar, tá bom? Ainda falando aqui da lâmina, quando vocês forem comprar uma lâmina que nem essa, o que que vocês precisam prestar atenção? Vocês precisam ficar atentos nessa distância aqui da lâmina, tá? Nesse comprimento somente da lâmina, não do corpo dela para cá para trás. Porque o que acontece? Se vocês vão cortar uma chapa, por exemplo, de 15 milímetros, que foi o que eu cortei, eu comprei uma lâmina de 22 milímetros, tá? De 20 milímetros, depois eu comprei uma de 22 milímetros e também eu tenho uma de 18. O que não pode acontecer é o seguinte, é você cortar uma chapa de 15 e comprar uma fresa dessa e não se atentar no tamanho e comprar uma de 10, por exemplo, ou de 12. Não vai cortar toda a chapa. Além de observar a espessura, você precisa ficar atento nesse comprimento aqui, tá bom? Essa daqui tem 22 milímetros e custou R$30 no Mercado Livre.
Bom, pessoal, preparei aqui uma mesa demonstrativa para fazer o corte do MDF com a tupia. Isso daqui foi exatamente o que eu fiz para cortar as chapas para fazer aquele projeto, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma demonstração e depois eu comento mais algumas coisas. Olha só, pessoal, esse daqui foi o corte que eu acabei de fazer. Olha só isso, que perfeição, galera. Bom, vou fazer algumas considerações agora, tá? Essa guia aqui que eu tô utilizando é a guia da LCM, que é uma guia própria para serra circular e para tupia, tá, gente? Por que que isso daqui é muito importante? Porque à medida em que você vai passando a base da máquina, se o material que você está usando na guia não é de boa qualidade, ele começa a envergar, então isso pode estragar o seu projeto. Então imagina, você tá ali com um projeto bem bacana e no meio do caminho a guia começa a entortar e acaba estragando aquela peça, então isso não é legal. Por isso, faça um investimento em uma guia de boa qualidade. E uma última observação que tenho para falar em relação a esse processo de corte é que não há necessidade de passar várias vezes a lâmina aprofundando o corte para que corte totalmente. Não precisa disso, tá, gente? Eu fiz um projeto bem grande e depois daquele projeto já fiz outros também com a tupia, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer os acabamentos dos produtos da minha loja, e posso garantir a vocês que uma única passada não força a máquina, corta com perfeição, como vocês viram aqui. Então basta você fazer um investimento de uma lâmina de boa qualidade e ter paciência na hora de passar a lâmina pelo MDF. E essa daqui foi a minha experiência de corte de chapas de MDF com a tupia laminadora. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês tenham gostado das dicas também. São dicas de uma pessoa que já viveu esse processo, que já fez esse processo na prática. Então, para que vocês não errem aí na casa de vocês, na oficina, no seu projeto, para que você não perca material, já segue essas dicas aqui que vocês vão gostar, vocês vão se dar bem, tá bom, gente? Se você é um profissional da área que trabalha já com esse tipo de modificação ou com a tupia também e você quer acrescentar com alguma informação legal, coloca aqui nos comentários, porque toda informação sempre é bem-vinda, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com mais informação bacana aqui no canal. Tchau, tchau, pessoal!